Daniel aí agora tá online. Oi, amigo. Tudo bom? Tudo em ordem, Daniel? Tudo jóia, graças a Deus. A gente ligou agora a live, o pessoal vai começar a entrar. Alexandre tá entrando aí. Seja bem-vindo, Alexandre. Alana, Pedro Nascimento. Dá uns minutinhos aí que o pessoal vai começando a entrar. Cândido Neto. E aí, Daniel, só fazendo uma introdução, eu estou promovendo alguns debates lá pelo escritório para entender um pouco disso que a gente está vivenciando agora. E aí a gente trocou uma ideia mais cedo de como isso acelerou, né, uma tendência que já vinha acontecendo. E aí, semana passada, ontem, na verdade, eu fiz uma conversa com o Dr. Arthur Souto, que é o coordenador do curso de Direito, gestor educacional, também está enfrentando uma barra aí agora por conta dessa pandemia, que teve que também se adequar para não parar as operações. Conversei também com o Dr. Wilson Belchior na semana passada. A gente falou sobre como os mercados estão se comportando diante dessa realidade. E aí eu pensei em você, na qualidade de empresário que trabalha diretamente com tecnologia, né? Tem várias empresas, tem a Vsoft, que é uma empresa já bem consolidada nessa área de identificação biométrica, tem a Thinkbox também, e uma série de outras serviços prestados também. Você já trabalhou, você me confidenciou certa vez nessa área do polo tecnológico aqui na Paraíba, em João Pessoa, não foi? Então, é um cara bem engajado com essa parte de tecnologia e uma pessoa, assim, com muito gabarito para trocar uma boa conversa e trazer a sua visão de mundo do que a gente está passando agora, né? Então, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouco. Também eu agradeço o convite, me sinto muito lisonjeado em estar participando dessa live com você. De fato, a gente vem já há bastante tempo trabalhando no setor de tecnologia. A Vsoft completou esse ano, inclusive agora na pandemia, em abril, 20 anos no mercado. Nós começamos oficialmente há 20 anos, mas a minha caminhada nesse setor tem aproximadamente 22 anos. Sou eu e um sócio, e como você bem disse, nós, ao vermos que a Vsoft ela tem sinergia em outros mercados, a gente achou por bem não desviar o caminho dela, mas sim investir em algumas startups, ou de forma a acelerá-las, ou de forma a tracioná-las. Você citou a Thinkbox, é uma startup que nasceu há um certo tempo e que vem aí se destacando no mercado de EdTech. Você falou que ontem teve uma conversa com, me corrija se eu estiver errado, Souto, né? Arthur Souto. Pois bem, e a gente está vendo que esse processo ele iniciou-se lá atrás com as aulas presenciais conectadas, que antecede o EAD, e que vem agora com o EAD já praticamente, eu vou colocar aspas, consolidado, vem à tona novamente a aula presencial conectada, que foi quando tudo surgiu, foi lá atrás que tudo surgiu, o EAD surgiu da aula presencial conectada. E a gente vai decorrer aí, durante essa live, sobre todos esses aspectos, e acredito eu que a gente tem muito a trocar aí e acrescentar um ao outro nessa nossa live, nessa nossa caminhada aqui. Com certeza, meu irmão. Eu só queria agradecer a presença aqui, ó, Zé Arraes, que entrou, Amanda Carmen, Rebeca Maris, Fernanda Almeida, Davi Tagino, Ítalo Marques, Mariana César, Carol Medeiros, Grande Jojoca também está aí prestigiando. Seu sócio aí, Pedro Alves, veio conferir também a conversa aí. Anaís, está uma live bem prestigiada. Seu outro sócio aí também, Stefano, está aí nos prestigiando. Doutor Rafael Tagino. E aí vai ser um bate-bola, Daniel, para a gente tratar exatamente. Você tocou num tema muito interessante. E eu, inclusive, já conversei sobre isso com o Rafael Tagino e é uma questão muito atual. A gente vê agora o Enem, por exemplo, que é uma prova aí de nível nacional. E essa pandemia, ela parou muitas coisas, mas o que a gente tem condição de tocar para minorar os prejuízos, inclusive nessa área da educação, a gente tem que buscar alternativas, né, para que os estudantes desse ano não sejam prejudicados. O ingresso nas universidades e as provas, elas são físicas, né? E me parece que vocês já trabalhavam com alguma solução que era uma alternativa para
para essas provas físicas, o cara fazer a prova da casa dele mesmo, né? Como é mais ou menos? Na verdade é o seguinte, eu vou tentar ser o mais sintético possível, mas essa revolução digital já vem acontecendo há bastante tempo. Nos Estados Unidos, essa ferramenta a qual você se refere de prova, lá, o fiscal de prova para a gente, eles chamam lá de proctor. Né? Então, eles começaram a criar sistema de proctoring, que, na verdade, você utiliza biometria para reconhecer as pessoas, tá? E você utiliza a inteligência artificial atrelada à biometria para poder identificar também o comportamento das pessoas. Então, isso nos Estados Unidos já está bastante avançado. Aqui no Brasil, a primeira empresa a lançar uma plataforma de proctoring está sendo a Vsoft. Na verdade, a gente já trabalha com IA desde quando IA é inteligência artificial, desde quando não se falava nessa febre de IA hoje. Hoje a gente tem algumas plataformas de inteligência artificial que são muito conhecidas, especialmente na área jurídica, como o Watson da IBM, está bem difundido, tá? Mas essa questão de inteligência artificial aplicada especificamente à biometria, identificação de pessoas e certificação de processo, que é o que a Vsoft tem domínio, a gente já faz bem lá atrás. Na verdade, a inteligência artificial não é algo novo, é algo que nasceu na academia na década de 70, né? Mas com a evolução do processamento de dados, dos hardwares e especificamente da internet, então conseguiu-se sair do papel, obviamente essa evolução é algo gradativo, e vir para aplicações reais. Tá? Então, o que é que aconteceu nesse período de pandemia? Como eu lhe disse, essa revolução digital ela vem acontecendo ao longo do tempo, só que a passo de formiga, né? Por questões comerciais, como eu disse, por exemplo, a inteligência artificial é lá de 1970. Né? Você pegar a máquina digital, ela também é na década de 70. Só que ela só veio se tornar realidade após algum tempo, né? Fazendo com que a Kodak, por exemplo, deixasse de existir. A inteligência artificial agora começa a entrar em outra era, porque com essa pandemia, que eu acredito que seja um divisor de águas, a gente acelerou praticamente aí, e aí sem medo de errar, 10 anos nesse processo de digitalização das coisas, certo? Das coisas, em especial dos serviços. Esses 10 anos que foram antecipados, agora vai usar muito recurso dessa natureza. E aí, focando no que você mencionou, que é a questão de prova, e a gente utilizando ferramenta de proctoring, e eu estou usando um termo que é comum nos Estados Unidos, mas aqui seria um fiscal inteligente, automatizado, que consegue fazer com que você entenda que o aluno é o aluno no início da prova e durante toda a prova. Tá? Ele trava, aí tem outras ferramentas onde ele trava o seu computador para que você não possa dar Ctrl Alt Del, você não possa desligar, você não possa, ele começa a entender o próprio sistema, que você tem outra pessoa, ele grava teu áudio, caso passe de tantos decibéis, e aí isso tudo gera auditoria. Isso a gente vai começar a ver com a maior frequência e normalidade. O que aconteceu, que eu até me referi, dessa antecipação desses 10 anos, nessa revolução digital que estava acontecendo, foi que a pandemia está obrigando para que essas ferramentas passem a ser usadas agora. E, obviamente, algumas empresas privadas, elas já faziam o seu dever de casa. Tá? Elas já tinham ali, às vezes embrionariamente, às vezes já mais evoluída, minimamente condições de poder enfrentar essa crise com algumas ferramentas que lhe possibilitassem, por exemplo, o trabalho remoto, o trabalho à distância, o home office, tá? Uhum. Outros não. E aí, se a gente pegar aqui o setor público, as instituições, em qualquer esfera, em qualquer poder, judiciário e legislativo e o próprio executivo, eles estão um pouco atrasados. Tá? E aí, quando se deparam com a realidade atual de pandemia, o que fazer? E aí estão usando as ferramentas disponíveis como uma gambiarra para poder suprir a necessidade. E agora sim, eu acredito no decorrer dos próximos meses, eles vão começar a entender claramente de que
a experiência, talvez exitosa ou talvez fracassada, dessas ferramentas disponíveis de forma gratuita, ou até paga mesmo, sem a maturação necessária, sem repito, pela questão da pandemia, elas precisam ser organizadas. E, obviamente, eles vão ter que aderir de alguma forma. Entendi. Essa é a visão da Versoft. A Versoft, como eu disse, foi a primeira empresa a trazer para o Brasil, eu estou dizendo trazer o conceito, mas, obviamente, nós não inventamos a roda. A gente pegou o conceito que está lá fora e a gente produziu a nossa própria ferramenta aqui dentro da Paraíba. Daniel, eu queria só mais uma vez aqui agradecer a presença. Tá aí Cristiana Targino, Hugo Leos, Raif Cavalcante, Sindulfo Santiago, Jéssica Farias, Arthur Dália, doutora Ana Carolina Soares. E aí a gente vai conversando, pessoal. A gente deixou reservado aí 10 minutinhos no final da live para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a gente discutir aqui. Quem quiser ir deixando os comentários aí também, a gente vai estar fazendo uma roda de conversa. E como o tema da live, Daniel, da gente foi questões sociais, eu vou problematizar um pouco aqui a questão. A gente eu tenho a visão que a tecnologia ela tende a democratizar um pouco o acesso a alguns serviços, inclusive a educação também, certo? Porque eu acho que no primeiro momento ela chega a um patamar alto, mas com a evolução, aquela tecnologia que foi iniciada, ela começa a ficar mais barato o acesso a ela. Só que como a gente vive num país tão desigual, será que pela tecnologia iria se aprofundar essa desigualdade social? Ou você acha que a tecnologia ela vai diminuir isso? Porque veja só, vamos pensar, a gente está aqui em João Pessoa, a gente está na capital da Paraíba, não é um estado tão rico quando comparado com outros estados, mas a gente vive muito bem, tem acesso a muitos serviços, a muitos produtos aqui na capital. Mas se a gente for lá para o interior, por exemplo, essa questão, mais uma vez, trazendo a questão do Enem. Como é que um camarada que mora lá no interior, numa cidadezinha pequena, ele faria uma prova virtual? A gente tem que abordar esse tema sobre dois aspectos. Um aspecto é a democratização aos serviços, como você vem dizendo, tá? Ou vem vendo. De fato, a gente torna os serviços mais democráticos. Por outro lado, a questão da desigualdade propriamente dita, ela vai passar a existir mais, no meu ponto de vista, em decorrência da diminuição de empregos ocasionadas por essa revolução digital, que, obviamente, torna mais democrático o acesso. É até meio controverso, mas não sei se eu fui claro. Você consegue, ao mesmo tempo, você democratiza, e essa democratização, ela não tem um abismo não é tão grande. Um cara do interior, tem um amigo meu, que diz até brincando, diz, olha, tem mais celular do que CPF, de fato é. A maioria das pessoas, eles têm aí 2, 3 aparelhos ou linhas, ou mesmo um aparelho com 3 chips. E essas pessoas, elas têm minimamente acesso à tecnologia, e as tecnologias elas estão sendo otimizadas de tal forma que para rodar, para poder ser operacionalizadas, vou tentar melhorar o linguajar, serem operacionalizadas com o menor recurso possível, de dados, o menor recurso possível, o que de fato democratiza. Mas, ao mesmo tempo, você tem aí uma massa muito grande de desempregados que não vão ser recolocados. Um é pelo o alfabetismo funcional, tá? Que o Brasil, especificamente, ele não está investindo nessas pessoas, nem alfabetizando, quem dirá melhorando a capacidade técnica delas, tá? E a outra, porque eu acredito que a proporção que essas novas ferramentas vão gerar de empregos é muito menor do que elas vão desempregar. Tá? Eu me lembro há pouco tempo atrás, e há pouco eu me refiro aí a algo em torno de 8, 10 anos, que quando se falava em tirar o cobrador do ônibus, causava não pode, vai desempregar. Quando se falava em tirar o frentista do posto de gás, coisa que já era normal nos Estados Unidos, por exemplo. Então a gente passou muito tempo, mas eu acredito que essa imposição, digamos assim, do governo, para que não pudesse a tecnologia avançar,
ou os serviços melhorarem, é exatamente porque ele está pecando, ele está falhando de alguma forma, deixando com que nós tenhamos uma massa muito grande de analfabeto funcional. Tá? Então, assim, vai lá. Pode concluir, pode concluir. Então assim, acredito eu, e aí já se fala hoje no mundo, isso não é só um fenômeno que está se dando no Brasil talvez isso seja mais latente, porque, como você bem disse, nós temos já uma desigualdade social muito grande, né? Nós temos uma falta de investimento na educação muito grande, e aí talvez se torne mais latente. Muito embora o Brasil seja o terceiro país que mais consome tecnologia no mundo, viu? Por isso que eu acho que ao tempo que ele democratiza o acesso, ele abre aí, infelizmente, sob o aspecto social, um aumento da desigualdade. Ô Daniel, você trouxe um ponto muito complexo aí e bem polêmico, que é essa questão do desemprego em razão do avanço tecnológico. E aí eu queria trazer uma questão. Antes dessa pandemia, os Estados Unidos atingiu o nível mais baixo de desempregados da história dos Estados Unidos. Isso agora em 2020. Ou seja, no auge da tecnologia, os Estados Unidos atingiu o recorde da quantidade de desempregados. Então, assim, seria esse primeiro ponto para a gente debater. Se a tecnologia vai causar tanto desemprego, como é que tinha tanta gente desempregada no país mais... Não sei se... Travou para mim. Se os Estados Unidos ainda é o país, mas vamos considerar como sendo um dos países mais tecnológicos do mundo. Teria esse primeiro ponto para a gente discutir, certo? Eu não entendi bem o seu ponto. Você está falando que ele tinha uma gama maior de desempregado e ele é o mais tecnológico. Não. Não, o maior... ele atingiu o menor índice de desempregados agora em 2020. Depois da pandemia, pipocou para mais de 25 milhões de desempregados. Mas até o começo da pandemia, tinha a menor quantidade de desempregados da história dos Estados Unidos. E os Estados Unidos um dos países mais tecnológicos do mundo. Então, assim, será que a gente iria começar a ver os impactos da tecnologia a partir de agora? Ou você acha que os Estados Unidos conseguiram dobrar essa questão? Porque, realmente, como você falou aí, a questão de frentista, certo? Eu não sei te dizer quantos existem, mas, por exemplo, tem um posto do lado aqui da minha casa. Eu vejo 5 frentistas lá por turno, né? 10 pessoas. E do outro lado tem outro posto. Então, assim, a gente vê uma massa de empregados muito grande que seriam desempregados, assim, se você automatizasse isso do dia para a noite, né? E aí, segundo, você acha que a tecnologia ela vai criar novos postos, mas não vai conseguir absorver os desempregados que ela também vai desempregar? Sim, acredito sim. E aí, se a gente for analisar o ponto específico dos Estados Unidos, você tem que ver que esse menor índice de desemprego lá se deu ao fato exatamente da democratização do acesso ao serviço. Ou seja, você tem o Uber, você tem o Netflix, então começou a haver... os Estados Unidos não têm hoje o nível de analfabeto funcional que o Brasil tem, tá certo? Então, ele conseguiu, apesar de estar tendo essa democratização, também não ter paralelamente a essa democratização do serviço, uma desigualdade muito grande. Porém, você vê que os Estados Unidos deixou de ser um país industrial. A indústria americana ela está na China. Tá? Ele passou a ser um país de serviço. Então, porém, a maioria deles são autônomos. Eles consideram lá o emprego formal e informal. Se você pegar os índices dos Estados Unidos e pegar o índice de formalidade, você vai ver que não é tão grande, que de fato está bem menor proporcionalmente do que em outras épocas, tá? Uhum. Então é bom a gente ter cuidado com essa questão de número, porque não é número absoluto, você tem que analisar o fato. Quando você começa a trazer isso para a realidade do Brasil, o nosso problema hoje, por exemplo, no setor de tecnologia, nós temos escassez de mão de obra. Que é exatamente aquele cara que precisa ter uma especialização mínima para poder... Hoje, aqui em João Pessoa se tornou um celeiro, tá, de produção de mão de obra em TI. Muito deve-se lá atrás a Campina Grande, em decorrência do fato de Campina Grande
ser um polo de tecnologia durante muito tempo, depois passou a ser a capital do forró, bom, mas o fato é que essas pessoas começaram a migrar para João Pessoa, a universidade melhorou o nível significativamente dos seus cursos, e a gente começou, junto com Campina ainda, por incrível que pareça, ser exportador de mão de obra. Você vai aqui no César, em Recife, você gritar quem é paraibano, todo mundo levanta a mão. Obviamente, apesar eu estou brincando isso aí, dando ênfase a uma questão, mas se você pular, o Silvio Meira, ele é de Itaperoá. Foi quem fundou o Porto Digital. Então, o que ocorreu foi que essas empresas começaram a procurar qualidade de vida. E seus funcionários também. E aí vem a Revolução Digital, que começa a dar condição de o cara fazer um trabalho remoto ou um home office, e especialmente nessa área de tecnologia. Então a gente aqui está sendo muito demandado por mão de obra, mas essa mão de obra, como antigamente, não está saindo do Estado. Eles continuam aqui, mas prestando serviço fora. Aí as empresas começaram a pensar, à distância, começaram a pensar em vir para cá. Hoje a gente tem aqui algumas empresas de porte nacional e até internacional. A gente tem aqui uma Conductor, que é uma empresa de processamento de cartão de crédito e etc. Nós temos a própria Indra, que é uma empresa indiana que comprou a Politec brasileira, tem assentos aqui na Paraíba. Então, tudo isso, mesmo não tendo, passou a consumir a mão de obra local, e a gente tem uma escassez de mão de obra. Então, tem inúmeras vagas abertas, especialmente na área de pandemia. Você olha no LinkedIn, está lá, empresa tal, procurando, contratando pessoa front-end. A gente agora mesmo, a Vsoft contratou uma pessoa nessa fase de pandemia. Então você começa a ver que a questão social ela vai ser mais agravada exatamente pela falta de investimento na educação, certo? Mais agravada. Agora, existe um fenômeno mundial que não pode se levar, como eu disse, a questão dos Estados Unidos como referência, que é a diminuição de emprego proporcionalmente à criação dele devido a essa revolução digital, certo? Então, assim, se fala até em criar um fundo, né, um fundo de taxação. Na verdade, você taxa as grandes fortunas, as grandes empresas, especialmente de tecnologia, para criar esse fundo e você ter como um amparo social para as pessoas, tá? Quase, vamos falar, a grosso modo, um Bolsa Família ou um seguro-desemprego permanente para essas pessoas que não têm condições de ser recolocadas no mundo do trabalho. Assim, um ensaio disso, Daniel, eu acho que foi feito agora nessa pandemia, com essa questão do Corona Voucher, né? Porque o Brasil vinha já com atingiu 13 milhões de desempregados, estava baixando, mas meio que estava ali emperrado. E muita gente dessas que constavam como desempregados, porque o índice oficial, como você bem falou, ele contabiliza os empregos formais, né? Muitas dessas pessoas vinham trabalhando na Uber, no Airbnb, no Rappi, no iFood, e não entravam nessa contabilidade. E aí o que foi que aconteceu? Com essa pandemia, essas pessoas praticamente perderam esse emprego informal, né? E aí o Corona Voucher, ele veio como se fosse garantir uma renda básica universal para essas pessoas, que tinha lá como finalidade na ponta garantir que o consumo continuasse girando, né? Porque é o consumo que faz o pessoal contratar um empregado para atender, que faz você pagar o fornecedor, faz você pagar a energia, faz você pagar o imposto, né? Então, se a gente passar a ter uma grande leva de desempregados, quer dizer, como é que vai funcionar a economia como nós conhecemos hoje? Porque eu preciso de dinheiro para contratar um serviço lá da Vsoft, né? A Vsoft precisa que eu pague para que ela consiga pagar um cara do TI para desenvolver o produto dela, né? Então, essa questão da renda básica universal, se essa tendência se confirmar de realmente... Porque assim, Daniel, hoje a gente tem uma grande quantidade de empregos que fazem trabalhos burocráticos.
como você falou aí, o exemplo do frentista, o cara que trabalha recolhendo dinheiro dentro do ônibus, né? Entre outros empregos, são trabalhos que assim, a gente não precisa avançar muito a tecnologia. A tecnologia que a gente tem hoje, a gente já conseguiria praticamente substituir essas pessoas, né? E são postos de trabalhos numerosos. Sem dúvida. Pois é. Você vê que nos Estados Unidos, desde a década de 80, quiçá 70, você não tem frentista. Tá? Cobrador, isso eu acredito que nunca houve lá. Você sempre utilizou o próprio motorista como sendo a pessoa que fazia a coleta ou do ticket ou mesmo do voucher lá para poder você fazer a sua locomoção através do transporte público. Então, e isso não foi um fator determinante, a tecnologia nesse ponto, para poder aumentar o nível de desemprego. O que eu acredito piamente, e isso é a grande discussão hoje, e não é só aqui, repito, é no mundo inteiro, é que eu vou usar a velocidade com que a tecnologia ela vai consumir esses cargos, essas vagas, é muito grande, certo? Então a tecnologia que existia lá há 20 anos atrás, quando eu morei nos Estados Unidos, você tinha o combo card, era tipo um cartão telefônico que você colocava lá e você comprava, digamos, para poder você andar o mês inteiro, e ele colocava como se fosse uma ficha, tá, de orelhão, mas era um cartão telefone de orelhão, e você ia consumindo os créditos ali. Hoje tem tecnologia muito mais moderna. Você baixa um aplicativo, gera um QR Code, faz a leitura em uma câmerazinha que está lá acoplada na roleta, identifica com a face e passa no ônibus. Então, a tecnologia avançou? Avançou. Hoje é tudo em tempo real? É em tempo real. Mas aquela tecnologia, antigamente, tirava o emprego? Tirava. O que eu me refiro hoje, e a preocupação maior, são nos países cujo o analfabeto funcional, o analfabetismo funcional, ele é gritante, essas pessoas vão sofrer um impacto muito maior. E que as tecnologias de outrora, que evoluíram para as de agora, elas não tinham a mesma velocidade, certo? Para poder, obviamente, consumir, digamos assim, essas vagas, certo? É muito desproporcional, ao meu ver, a vaga que é criada com a vaga que é tirada, que é consumida, que é comida pelo isso. Eu concordo com isso. Então, a discussão mundial hoje, como fazer essa questão do voucher, do Corona Voucher, a grande diferença para a discussão que está ocorrendo no mundo inteiro hoje é porque o recurso do Corona Voucher, ele vem todo do governo. Isso. Aí não há uma taxação ou sobretaxação nas empresas ou nas fortunas. Não foi criada uma base de arrecadação. Não foi. Não foi criado um fundo. O que se discute no mundo hoje todo é exatamente, especialmente, diga-se de passagem, com o advento da inteligência artificial. Essa sim vai tomar muito emprego. Na área jurídica, por exemplo, você via, a gente está falando de analfabetismo funcional, mas a gente pode pegar agora a telemedicina. Aquela atendentezinha que fica ali no consultório médico recebendo, com a telemedicina que vai avançar, vai perder o emprego. Você vai ter lá um aplicativo ou mesmo um site, você vai lá, entra, vai fazer uma transmissão de vídeo como a gente está fazendo aqui agora. O médico ele vai lhe consultar, se achar por bem, lhe leva ao consultório, tá? Ou então ele vai ter um bocado de aplicativo aí que você hoje consegue medir a pulsação com a câmera do teu telefone. Exato. Tá? Então a Health Tech, elas estão evoluindo assim numa velocidade enorme. Na área jurídica, o Watson hoje ele vai diminuir assim, drasticamente a necessidade, obviamente, iria demorar mais, mas vai demorar ainda a acontecer, a necessidade de você ter lá na sua banca vários advogados. Você vai ter especificamente especialistas,
Pessoas que entendam naquela área e que consigam fazer uma crítica mais aprofundada em cima de um determinado caso. Mas advocacia de massa, isso aí vai ser o computador que vai chegar lá e vai fazer uma petição. Você bota lá qual é o problema. Agora você vê como eu digo, as empresas privadas, elas têm minimamente uma informatização e, consequentemente, elas estão mais à frente. E eu falo informatização, mais à frente no processo desse processo, dessa nova onda de digitalização, tá? Smart cities e etc. Tal, que eu ainda vou chegar lá, mas você pega o Estado, como eu disse, não está preparado. Eu participei de uma audiência contra a Azul agora, pelo Zoom, certo? Foi ridículo. Foi ridículo. O cara não sabia se eu era eu mesmo, se o meu advogado, que no caso era Rafael, era Rafael. Ele não pediu nem para mostrar a identidade. Rafael, ele não ligou sequer a câmera dele lá. Não sei nem quem era o juiz leigo. Mas, até me desculpe se estiver vendo, mas o cara não abriu a câmera dele para eu saber se ele era o juiz mesmo. Não tem um ambiente controlado. Então, o Estado, ele não está... A gente vai ter um freio, certo? Por parte do Estado, mas não vai ser capaz de deter essa antecipação dos 10 anos que aconteceu aí nesse processo de evolução digital. Porque vai haver, como eu disse, a princípio, a necessidade do Estado, a toque de caixa, rever seus processos, certo? E tentar otimizá-lo na nova, esse jargão, todo mundo nesse novo normal, né, que é que todo mundo está usando. Então eu acredito, e aí eu estou falando, olha, eu recebi por WhatsApp 3 vídeos. Um vereador de Recife esqueceu que estava fazendo a sessão, deixou ligado e foi tomar banho, pegaram o cara nu. Tá? Outro, uma discussão de 2 vereadores, sem com que o presidente da mesa conseguisse desligar o microfone dos vereadores no Rio Grande do Norte. E outro aqui, onde um dos vereadores daqui da capital recebeu o gemidão e colocou no meio da sessão. Isso aí viralizou. Não sei se você chegou a receber. Mas a gente está falando de... Por quê? Porque eles pegaram as ferramentas que já tinham disponíveis, precisavam resolver o problema deles agora, colocaram lá, mas eles vão querer estar passando por esse constrangimento? Não vão. Então, assim, de alguma forma, o poder público, seja em qualquer esfera e em qualquer, ou seja, no legislativo, no judiciário ou no executivo, eles vão ter que, de alguma forma, se adequar a esse novo normal. E isso, obviamente, vai ser muito... eles vão ser muito pressionados pelo setor privado. Porque, veja, hoje... eu sou empresa de tecnologia que tenho 20 anos no mercado, no caso a Vsoft. E a gente tinha um certo preconceito em home office. Achava que a produtividade não era tão grande. Hoje está todo mundo de home office e eu estou trabalhando mais, não só eu, mas toda a minha equipe, do que antes. Entendeu? Então, assim... Em relação a isso aí, Daniel, rapidinho, só fazendo um parênteses. Eu queria agradecer aqui, ó, Sérgio Almeida entrou, Luciano Saulo, Erlon Grise, Diego Lima, Melo Souzana, Gabriel Terceiro Neto, Wellison Silveira, Luzia Maris Maia entrou aí, Moniel, Damásio Franca, Jojoca deixou um comentário aí, eu queria agradecer aí, parabenizou pelas discussões, pessoal aí de Recife também está prestigiando, diz que Recife é a capital do Nordeste. Ricardo fez uma pergunta interessante com relação a isso da pandemia, do home office, Daniel. E aí você já estava puxando para esse ponto. Ele disse o seguinte: a pandemia fez com que a demanda de trabalhos home office aumentasse em casa, até mesmo para desburocratizar os setores que antes já eram lentos e pararam. Após a pandemia, continuará? Será? Ele deixou essa pergunta. Segura aí rapidinho que você responde. Melo Souza disse que está ficando difícil a situação, quando a gente estava comentando com relação à extinção dos empregos. Anota aí também para a gente fazer um comentário com relação a isso. Rodrigo Vidal deixou os parabéns. Valença disse que você acabou de perder a ação do juiz leigo. E aí, Daniel,
Com relação a essa questão que você falou da dificuldade que as pessoas têm no começo de se adaptar, eu vejo isso como sendo algo não somente aqui do brasileiro, não somente aqui do paraibano, do pessoense. Eu acho que isso é natural do ser humano. Eu acho que esse primeiro impacto da mudança, todo mundo resiste. E aí, puxando um pouquinho da história, quando a gente começa a analisar a primeira revolução industrial, a segunda revolução, que você começa a introduzir dentro das indústrias aquelas máquinas de produção em massa, os trabalhadores começaram a quebrar as máquinas porque achavam que aquelas máquinas iriam tomar os empregos deles. E aí depois o que a gente viu, na verdade, foi que isso foi potencializado, né? Então, assim, como você estava dizendo, essa questão do Zoom, até mesmo na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, vamos botar lá, são 513 deputados federais. O custo que a gente que paga, né? De passagem aérea só para o pessoal tá lá em Brasília, depois um custo de moradia, custo da água do deputado, da luz do deputado. Isso é um custo altíssimo que a gente mantém, né? E assim, muitas vezes, como a gente está vendo agora, pode ser resolvido porque tem muito projeto de lei que está sendo votado agora pelo Zoom. Os caras criaram uma estrutura de votação remota e, assim, é temporária, mas me parece que tá dando de conta, né? Então, assim, essa resistência que a gente tem, se a gente mantém ela em funcionamento, e algumas coisas vão ter que continuar assim por um bom tempo, Daniel, e me parece, por exemplo, alguns casos de home office vão ter que permanecer ainda que a gente acabe com a quarentena, né? Que a contaminação vai continuar. A gente não vai poder voltar para como era que funcionava antes. Então, essa resistência ela vai ter que ser superada e eu tenho a expectativa de que será superada. Inclusive, com o avanço da tecnologia, vão surgir maneiras melhores de você aplicar o mesmo serviço, de você prestar, de você fornecer o mesmo produto. Essa questão do home office, por exemplo. Muita gente não tinha condição de receber o seu trabalho, prestar o seu trabalho dentro de casa. Porque o cara agora está com um filho pequeno, eu até falei sobre isso ontem, né? Você traz as demandas para dentro de casa junto com o trabalho. Você almoçava fora todo dia. Se você tinha empregado, ela não está em casa agora, você tem que fazer o almoço, você tem que fazer o jantar e, paralelo a isso, você tem que trabalhar. Mas com o tempo você começa a se acostumar a isso, né? E aí você vai se adaptando. Eu tenho essa leitura. Nivaldo até colocou aqui, ó, a revolução tecnológica em curso é a nova revolução industrial do século XXI. Concordo demais. Valência deixou um novo comentário aí, Recife é a capital da tecnologia. E aí com relação a esse primeiro comentário, Daniel, o que você queria acrescentar com relação ao home office? Você acha que vai continuar? Você acha que vai voltar? Como eu disse, nós somos uma empresa de tecnologia e nós tínhamos um preconceito em relação ao home office. Hoje nós vemos que a nossa produtividade ela passou a ser maior, mas isso é no primeiro momento, porque tudo vai haver uma adequação. Esse novo normal a gente ainda não está vivendo. A gente acelerou o tempo, tá? Ou antecipou o que estava por vir. Eu acredito em face aí de 10 anos. Porém, não houve ainda uma adequação. O que eu estou me referindo, como eu lhe disse, das 3 câmaras, estou me referindo também, como eu também citei, à questão da audiência através do Zoom, vai haver um processo de, tal qual o home office, de adequação. As pessoas vão começar a tentar otimizar os seus tempos, ou então adequar o seu tempo. Por exemplo, eu tenho uma criança de 5 anos, minha mulher também está trabalhando em home office, eu também estou sem babá. Então a gente vai ter que, e as empresas vão ter que entender, as pessoas vão ter que entender. No primeiro momento está todo mundo trabalhando mais, que está ali na ansiedade, está dentro de casa, é requisitado a qualquer momento, mas isso vai haver um processo de adequação, não tenho dúvida, tá certo? Onde vai se tornar, inclusive, a gente vai adotar como prática, uma coisa que a gente tinha um preconceito, repito, mas a gente vai adotar como prática, as pessoas vão poder trabalhar e óbvio que elas vão manter a produtividade, talvez como era antes, ou então até melhore a produtividade, mas não no grau que acredito que está sendo hoje. Por exemplo, eu entro no computador às 7h30 da manhã e vou lá até 9 horas da noite, porque você vai colocando, como você acha que está com tempo livre, você vai colocando uma reunião atrás da outra,
e o home office vai acontecendo e você, quando vê, consumiu todo o seu tempo, você não teve tempo para mais nada. Então, essa adequação vai acontecer. Eu não tenho dúvida. Como a adequação em relação ao uso de alguma ferramenta para o judiciário, para o legislativo, o executivo também vai precisar. E como eles ainda estão muito travados, e repito, porque tem quais os serviços públicos que você acessa de forma online. Se você contar em alguns estados, quase nenhum. Aqui na Paraíba a gente tem um portal da cidadania, tá? Que tem uma gama, são 120 e tantos serviços providos aí pela Codata, através de uma ferramenta, inclusive, da Vsoft, que você pode acessar. A maioria dos Detrans hoje tem também seus serviços online. Mas ainda, na grande maioria dos serviços do Estado, você não tem. Você precisa ir na Casa da Cidadania, no Expresso Cidadão, no Poupa Tempo, no SAC, queira o nome que se der, que ali já foi uma revolução tecnológica, né? Teoricamente. Você está usando, antigamente você tinha que ir em cada secretaria para resolver alguma coisa, preencher no formulário. Aí depois colocaram tudo num canto só e botaram o computador. Tem secretaria que nem sistema, por isso eu digo, nem informatizada é. Se você vê, nem protocolo eletrônico, você está acostumado com o PJE, que você acessa a sua casa e vê o processo lá. Mas você, se quiser ir para um determinado órgão, por exemplo, de controle, inclusive, ambiental, você, se não for lá protocolar, você não consegue ter acesso ao protocolo eletrônico. Verdade. Certo? Então, agora, como é que vai ser? O governo, os governos, os entes públicos, eles vão ter que se adequar rapidamente e adequar de forma madura, tá? Com ferramentas, não utilizando o que tem aí. Para hoje deu certo, mas eles vão ter que se adequar. Especialmente, por isso eu acredito que cresça muito essa questão da inteligência artificial, essa questão da identificação das pessoas. Isso se faz necessário e vai fazer em qualquer lugar do mundo. A gente no Brasil tem uma legislação que permite que o cidadão tenha 27 identidades. Isso é absurdo. É verdade. Cada estado faz uma identidade. Quando, na verdade, não tem uma base única do governo. E aí poderia... não, mas aí o TSE está querendo fazer... O TSE é tribunal eleitoral. Ele não é o INI, Instituto Nacional de Identificação. Tem que ser capitaneado pelo Ministério da Justiça, deixando a prerrogativa de cada estado ter a sua base e ter uma interoperabilidade, uma comunicação entre elas. Só que isso nunca foi pensado e houve sempre uma disputa. O Estado quer, mas não tem o financeiro, nem olha para isso. O governo quer, mas não investe. Como o TSE precisava para a eleição, fez uma base. Agora a gente tem um SERPRO pegando a base dos Detrans, que o Estado paga, certo, para alimentar a base do SERPRO, e o SERPRO cobra para o Estado consultar. Como assim? Então, vai ter que ser repensado. E óbvio, quando eu me refiro que vai haver uma diminuição nas vagas de emprego, a proporção que vai ser criada é diferente da proporção que vai ser suprimida. Agora... Me permita um parênteses aqui, rapidinho, Daniel. Tem uma pessoa que fez uma pergunta exatamente com isso. Aí você já começa a responder. Seu amigo Juarez Batista deixou um comentário aqui. Grande Daniel, mais conhecido como Bill Gates da Paraíba. Ilânia Martins deixou aqui o comentário. Verdade, estamos nos ajustando. E isso foi algo necessário. Acho que ela falou com relação ao home office, que a gente está começando a nos adaptar. Inclusive, eu concordo com isso que Ilvânia Martins falou aí, porque, por exemplo, essa questão dos filhos, num cenário normal, teria creche, ele iria para a escola, ele não iria passar o tempo todo, então a gente teria menos trabalho. Ou, por exemplo, quem tem uma empregada para fazer o almoço e jantar também seria menos uma tarefa doméstica para ter que administrar. Juliana Cunha também deixou aqui, o Júlio Cunha. Verdade, Torben, essa adequação foi necessária e acredito que foi um processo onde pudemos ver que seria possível sim o trabalho home, que por muitos era discriminado, isso que você falou, Daniel. Melo Souza disse que a área da tecnologia
Não é muito fácil. Depois você comenta se é verdade. Eu tenho a impressão que é muito fácil. Difícil é trabalhar com processo. Ó, o Vânia mais uma vez disse, Daniel, a Adnei está lhe mandando um abraço. Matheus Freire entrou aí agora. Boa noite a todos. Boa noite, Matheus Freire. Seja bem-vindo. E Alexandre Pimentel deixou o comentário. Cada estado tem de ter suas próprias bases de identificação do cidadão. E aí, Daniel, eu queria que você respondesse a pergunta aqui de Ricardo. Ele botou o seguinte: como combater o desemprego com o avanço de determinadas tecnologias de inteligência artificial? E aí? Só há ao meu ver, possibilidade de você mitigar o efeito do desemprego, que é através da educação. Eu não vejo outro, tá? Ou, obviamente, repito, vai haver a criação de novos empregos? Vai, sem sombra de dúvida. Na mesma proporção que vai se extinguir, eu não acredito, tá? Eu não acredito. Como combater e mitigar você conseguindo educar o povo, investindo na educação, tá? Deixando de ter muitos analfabetos funcionais. Então, eu acho que a única saída é a educação, tá? Agora, muitos... e aí eu vou pegar agora um tema interessante, que é autoescola, CFC, Centro de Formação de Condutor, tá? Veja, só há uma possibilidade de acabar CFC, ao meu ver. É se o carro for 100% autônomo, que isso vai demorar um pouco mais, tá? Mas vai acontecer, lá na frente vai. O carro for autônomo, aí não tem o que fazer, tá? Mas isso é uma tendência, tá? Que a médio e longo prazo que vai acontecer. Agora, hoje tem-se a condição de você dar uma aula presencial conectada, certo? Com todos os critérios de segurança que se dá numa aula presencial convencional. Se o CFC entender, se o Centro de Formação de Condutor, se a autoescola entender que ela não precisa disso, porque vai perder o negócio dela, ela vai acabar perdendo para o EAD. Tá? Porque que tá. Você tem que entender. Se o advogado ele entender que o Watson vai tomar a vaga dele, tá certo? E ele não se adequar às novas ferramentas que podem o ajudar, ele vai ficar para trás. Então você tem duas opções quando você se depara com um problema. Uma é você utilizar esse problema para poder evoluir, que é o que a gente está fazendo na pandemia, mal e porcamente, mas está, certo? Ou então, e que acredito eu, como eu disse, vai antecipar em 10 anos e a gente vai ter que, por força da circunstância, ir se acomodando de todo jeito, ou então você cruza os braços e espera ficar o Léo, e aí você vai vendo o que dá. Esperar com que exista um consenso a nível nacional, ou mesmo internacional, para se criar um fundo de taxação de grandes empresas. Tá? Isso aí que eu estou falando sempre, e eu estou frisando bem isso, Tommy, porque isso é uma discussão, você pegar o cara lá da Tesla, que eu esqueci o nome agora. Elon Musk. Elon Musk. Você pegar isso aí ele já fala, já é uma preocupação dele. Um cara inovador. O cara inovador, mas ele tem a preocupação social. Tá? Ele tem uma preocupação social que tem que ser levada em conta. Então, assim, vai haver adequação, tem que se haver. Os setores eles vão ter que se utilizar da tecnologia para se reinventar. A gente que é da área de tecnologia, nós tivemos que passar por um processo, agora na pandemia, de reinvenção. E aí eu estou pegando aqui uma pontinha do iceberg, tá? Que é essa questão do home office. Tá? Mas aí, especialmente se você pegar hoje o setor público, repito, em qualquer esfera, ele vai sofrer uma mudança, ao meu ver, drástica, porque não fez o seu dever de casa anteriormente. Concordo demais com você. E essa questão aí, a gente já vê sendo debatida em grandes países. Por exemplo, a Suíça, acho que foi em 2016. Ela foi proposto e foi debatido lá no Congresso Nacional, no respectivo
Congresso Nacional Suíço, a aprovação de uma renda básica universal para todos os cidadãos suíços de 1.000 euros. Isso já levando em consideração, porque a Suíça é um país completamente de serviços, né? Ela não produz muita coisa, então tem muitos bancos lá, né? A renda, me parece que da Suíça é muito ligada à prestação de serviço. E aí, no setor de serviço, talvez seja uma área que ela é fortemente impactada, os postos de trabalho, pela automação. Você estava falando aí o caso do Uber, por exemplo. Com a automação do carro, você não precisaria mais de um motorista, né? E assim, eu acho que é o futuro, de certeza. Eu acho que no futuro as pessoas serão proibidas de dirigir um carro. Por inúmeros motivos, né? Por inúmeros motivos. Às vezes o cara bebe um negocinho e acha que não vai ter nada e termina que tem um acidente. Se for levantar as estatísticas, a quantidade de mortos por ano em decorrência de acidente de carro por falha humana é altíssima, né? Então eu acho que, sem sombra de dúvida, no futuro vai ser proibido, os humanos vão ser proibidos de dirigir, e você pode levar esse mesmo raciocínio para outras atividades. E aí, mais uma vez, a gente volta para aquela questão: quantos postos de trabalho vão ser extintos, né? E aí, voltando para aquela pergunta de Ricardo, e como é que a gente pode frear isso? Eu acho que não tem freio. Da mesma forma que é uma frase que se fala muito, a questão da disrupção. Quando se descobre uma tecnologia que ela é tão interessante que ela faz com que o modelo que você utilizava antes dela se tornasse inútil. Como, por exemplo, o modelo mais clichê de disrupção é o do WhatsApp, é o do Uber, esses novos serviços aí, né, tornaram inúteis a maneira como se praticava, como se prestava o serviço até então. E aí, assim, no começo a gente viu lá a tentativa de câmaras municipais aprovarem uma lei que proibia o Uber. Aqui em João Pessoa teve isso. Não me recordo agora se chegou a ser aprovada a lei, mas ela foi votada na Câmara Municipal. E assim, eu acho que não tem freio. Você frear uma inovação... Não dá para frear. A inovação, ela vai... E agora, depois da pandemia, é que não vai conseguir mesmo, tá? Vai ter que ser... Pelo contrário, como eu disse, e estou repetindo muito, eu acredito que a gente antecipou 10 anos. Para o poder público, quiçá 20, porque ele estava aí 10 atrás. Agora, o que ocorre é que você pode mitigar isso. Você pode fazer com que, com a educação, as pessoas consigam ter um emprego, uma nova vaga de emprego. Como eu disse, aqui na Paraíba hoje está faltando mão de obra qualificada para a área de tecnologia. Mas olha só, Daniel, me parece que até isso aí tem que ser revisto. Porque se você for pensar, o cara para fazer uma graduação são 5 anos. E você me disse que hoje já está faltando emprego, né? Então pode ser que o camarada que entre hoje na faculdade, pensando em daqui a 5 anos ser empregado nesse cargo, possa ser que o cargo dele também nem exista, né, daqui a 5 anos. Mas é que tá. Hoje, por exemplo, na Versoft, a gente não está preocupado se o cara tem uma graduação. Estou preocupado mais que ele saiba fazer do que... Porque às vezes o cara passa 5 anos na universidade, você vê como a educação... Ele sai de lá e ele não sabe escrever um código. Ele aprendeu tudo na teoria. Então, os cursos técnicos, que já é uma prática comum nos Estados Unidos, que chamam o college, né, que só são 2 anos, isso vai acontecer com maior frequência. A gente fala hoje você tem que aprender a desaprender para aprender novamente. O aprendizado contínuo, certo? Você precisa... O aprendizado contínuo hoje é a bola da vez. Se você não tiver constantemente aprendendo, se reciclando, acabou. Você não acha que o seu curso de 5 anos... Por isso que eu falo para o setor jurídico. Você tem um Watson aí. Se você não for especialista, petição, o Watson vai fazer. Você tem que ser especialista. Então, em tudo e outra, a sua especialidade de hoje, daqui a 2, 3 anos, pode você sentir que vai precisar fazer outra, porque a coisa está mudando. Isso. Então, o dinamismo e essa continuidade no aprendizado, a gente nunca vai deixar. Antigamente, você tinha um aprendizado clássico que você aprendia
E ali ia ficar, porque pro resto da vida aquilo não ia mudar muito. Agora a mudança ela é diária, tá? Você estava falando aí no WhatsApp. Você lembra, você com certeza não lembra, mas seu pai com certeza irá lembrar, que você, para ter um telefone, você tinha que comprar uma ação da Telpa, ou da Telp, para os meus amigos pernambucanos, ou da Telerne, o pessoal de Natal, do Rio Grande do Norte. Então você comprava uma ação para ter direito a ter um número telefônico para você fazer uma ligação. Daí foram privatizados, veio o advento do celular. Hoje, a Telpa virou Telemac, virou Oi, e que ninguém usa mais telefone. Quando eu quero ligar, eu ligo do WhatsApp. A gente fala pelo WhatsApp, a gente usa o dado do telefone. A telefonia ela está morrendo. As empresas de telefonia estão virando empresas provedores de dados. Então, a coisa é cíclica. E a gente está falando em algo que tudo hoje você faz através de smartphone. Não pense em nada que você possa fazer que não seja através do smartphone. Você liga a luz, desliga a luz. Sua casa abre a porta. Muita coisa. Óbvio que inconvenientes. Né? Mas quem de cada vez mais está a tecnologia. Isso aí A tecnologia ela está evoluindo, que você vai conseguir ter uma bateria muito melhor. Eu me lembro que os primeiros iPhone não durava 4 horas a bateria. Hoje você já tem um iPhone. E aí eu estou falando dias e usando bem. Né? Então, assim, cada vez mais, você já tem hoje outra coisa que vai vir aí com muita força, e que vai afetar diretamente os cartórios, tá? É o blockchain, que estava antes vinculado especificamente mudança significativa, especialmente nos setores públicos, no Poder Legislativo, Judiciário e Executivo, e que essas mudanças elas vão ser, além de significativas, Daniel, mas elas vão... Oi. Daniel, temos 2 minutos e aí a gente vai ser derrubado. Tá, Passou então... 1 hora de live aí, voou aí, a conversa está muito bacana, mas a gente precisa encerrar aí. Caminhar aí já para fazer Faça suas considerações finais. Olha só, para mim a discussão foi muito bacana. Eu acho que ela precisa ser muito discutida, porque é uma questão que vai se acentuar muito. Esse tema da live, questões sociais, vou deixar salvo aqui. Queria lhe agradecer imensamente por ter aceitado esse convite. Foi um prazer discutir sobre isso tudo com você. Agradeço ao pessoal que nos acompanhou aí até agora. E eu vou deixar salvo aqui, vou te mandar também. E vou jogar no canal do YouTube também para a gente deixar aí esse debate para quem quiser mais acompanhar. 1 minuto para você fazer suas considerações finais. Ter recebido o convite. Eu agradeço a todos os que aí estavam conosco durante essa 1 hora. Foi muito enriquecedor e acho que é um debate que é bem mais amplo e a gente tem que, de fato, fazê-lo, porque as mudanças estão por vir, como eu disse, se avizinhando aí, e a gente tem que estar bem centrado para poder entender como é que vai ser esse novo normal. Aí, já colocaram aí, precisa de uma segunda live. Estou à sua disposição, meu amigo. Estou à sua disposição. E aí, pois foi um prazer. Brigadão aí mais uma vez. Prazer foi meu. Já vai derrubar aí agora. Boa noite para todo mundo. Obrigado, boa noite. Até logo.